De ponta a ponta com suporte 24 horas, data centers e serviços de alta segurança para a sua rede. Ligue para 3090 4000 e acesse logicpro.com.br. Logic Pro, há quase 10 anos, oferecendo as melhores soluções tecnológicas. Ei, motociclista, está cansado de gastar com gasolina? Não quer mais viver fazendo manutenção? Quer contribuir para um mundo melhor? Então você precisa conhecer a eletromobilidade. Venha para Manaus Motors e confira de perto as motos 100% elétricas da Howring e IADEA, aqui na Rua Major Gabriel, número 1000, Praça 14. Vem aí, vem aí, mais um programa exclusivo ZLZN. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos online com vocês a partir das 19 horas para falar sobre o segmento automotivo, sempre com um convidado dentro do setor, não é? E um bate-papo informal, mas com muita informação. Eu sou Alfredo Filho. Na minha frente aqui eu tenho o Pablo Medeiros, que também é um aficionado aí pela cultura automotiva. Boa noite, Pablo. Boa noite, Adailson. E nessa noite estamos recebendo aqui Adailson Rodrigues, que é consultor de vendas da Continental Pneus. Boa noite, Adailson. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Pablo. Muito feliz, né, desse convite. E vamos conversar aí um pouco sobre o mercado, falar um pouco da minha trajetória. Vamos bater esse papo aí por uma hora aí com vocês. Show de bola! Antes de continuar, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Só na Toyolex você encontra Yaris com câmbio automático a partir de R$ 89.990 e Hilux Diesel a partir de R$ 229.990 à vista. Aproveite, hein? Tem bônus e acessórios com pagamento incluso para qualquer modelo Toyota. Ligue no 3621-4006 e conquiste o carro dos seus sonhos. Toyota é Toyolex. E para você que está à procura do seu carro 0 km, agora tem um consórcio Toyota. Ficou mais simples e rápido. E na compra do seu Toyota você ainda ganha 1% de cashback do seu consórcio para usar em acessórios ou documentação do seu novo veículo. Além disso, é muito fácil. Para maiores informações, basta ir lá na Toyolex, na Constantino Neri, ou mandar um WhatsApp no 92981180390. E para você que está pensando em comprar um seminovo, então corre para a Guiar Veículos. Lá você encontra hatch, sedã, SUV, picape, enfim, todos os modelos das principais marcas. E o melhor é que todos com garantia total de procedência e preço justo. Nada de ficar rodando por aí, vai logo lá e aproveita. Tem uma equipe de vendas para te ajudar a encontrar o carro que combina com o seu estilo. Não fique na dúvida, as melhores ofertas estão na Guiar Veículos, que fica na Avenida Maceió, esquina com a Rua Teresina, no Adrianópolis. Ou manda uma mensagem no 994 54 87 48. E tem novidade, hein? Finalmente chegaram a Manaus as melhores motos elétricas do mundo, as motos de alta performance da Howring e as ideais para a mobilidade urbana da IADEA, todas 100% elétricas. Faça uma simulação agora mesmo do seu financiamento pelo telefone 3199-9007. 3199-9007. Você pode encontrar uma na Manaus Motos, na Rua Major Gabriel, número 1000, ou lá no Rodway, no Porto de Manaus. Boa noite, Adailson. Para a gente começar nosso bate-papo, conta aí pra gente como é que um homem de TI foi parar no pós-venda. Essa é uma longa história, né? Essa história começou, na verdade, ali um pouco em 97, né? Eu trabalhava na Santa Cláudia, no CPD da Santa Cláudia, fiquei durante um ano e acabei recebendo um convite para trabalhar no CPD da Parintins Veículos, da Renault. E desde 99, né, eu sempre trabalhei em algumas áreas, né, dentro da própria Renault, como dando suporte para a área comercial, a área financeira, a área contábil, a área de pós-venda, a área de peças. Então, inauguramos também concessionárias em Rondônia, no Acre, em Boa Vista, e eu sempre tive presente nesses lugares com treinamento, formando equipes, e
E aí até que eu preciso realmente sair da onde eu tô, realmente sempre gostei muito da área de pós-venda, então eu preciso ir para esse segmento e acabei recebendo um convite para ir para a Toyota em 2003, né? Na época era Rivercar, hoje é Toyolex. Então basicamente eu comecei a minha trajetória no pós-venda realmente em 2003 na Toyota, né? E o bom é que essa experiência que tu teve na TI, né, ela te deu toda a visão, né? A visão Sim. geral de tudo, de como tu falou, contabilidade, questão do pós-venda, de todo o processo das empresas, né? Então te deu uma experiência muito boa para te começar no pós-venda, assim. Não foi uma coisa assim, né, do nada. Né? Até porque eu sempre acreditei que o líder ele é formador, né? O líder ele sempre é aquele que tem que dar suporte para a equipe, é aquele que tem que dar o direcionamento. Então, o fato de conhecer o sistema, de conhecer a empresa por dentro, isso me deu muita segurança para quando eu realmente ocupasse uma área de gestão e poder realmente abrir uma ordem de serviço junto com a minha equipe, né? Quem me conhece, né, sabe que eu sempre estive ali na recepção, quando ia na área de peças também, sempre pude ajudar o pessoal no inventário. Então, eu falava a mesma língua da equipe, isso me ajudou muito até hoje, né, na minha trajetória a continuar crescendo, né? Então tu já conhecia as dores, né? As dores dos bastante, colaboradores, né? E dos próprios clientes, né? Eu acho então... que esse foi o diferencial mesmo, né? Porque eu sempre tive muito próximo da equipe, sempre tirava o que cada um tinha de melhor, nunca fui aquele gestor de ficar criando conflito dentro da empresa, sempre realmente agregar, fazer com que as pessoas realmente aprendessem, crescessem e procurassem um espaço dela ou dentro da companhia ou em qualquer outro lugar, né? E aí isso tu começou no mundo automotivo, né? Isso aí, da Parintins, aí tu começou no pós-venda da Toyolex, E aí, né? Da Rivercar, Rivercar, que ano mais ou menos? Isso era 2003, né? 2003. E aí fiquei na Rivercar ali até 2005. E aí sempre tive vontade de sair de Manaus, de continuar aprendendo. Então isso me levou para outros lugares também, né? Novo desafio. Novo desafio, né? Isso sempre foi muito importante. Aí no caso, de Manaus tu foi para onde? Eu continuei um pouco em Manaus, mas durante um tempo, né, fui para o Grupo Simões, mas depois eu acabei indo para Porto Velho, numa outra concessionária Toyota, o Grupo Nisei. Fiquei na Nisei durante um ano, até porque era um trabalho, uma concessionária nova, um prédio novo, então... Outra praça também, Uma outra praça, para mim. Eu já conheci um pouco Porto Velho, porque a gente inaugurou uma Renault, uma Nissan, então já tinha um pouco conhecimento da região. Me ajudou bastante, fiquei um tempo, acabei voltando para Manaus, mas depois eu acabei indo trabalhar em Belém também, que foi para mim uma das melhores experiências, né? Trabalhar como gerente de pós-venda de uma concessionária de caminhão do grupo Rodobens. Isso para mim foi muito legal. Adoro Belém, também. Adoro as pessoas, tenho amigos, né? Me sinto muito feliz de ter passado por essa experiência lá. Acabei retornando para Manaus. Na verdade, assim, eu sempre trabalhei no segmento de pós-venda, mas sempre quis ser consultor, na verdade, né? Nunca, assim, passei pelo processo de ser gestor, mas eu sempre falei assim, eu quero realmente pegar meu conhecimento, trabalhar em outros lugares e tentava, né? Fazia Queria teste. Estar na ponta da lança. Isso. Ali, né? Eu fiz teste na Toyota também em São Paulo, também tentei algumas oportunidades na Pirelli na época e acabou com o tempo, né? Acho que tentei 3 vezes entrar na Pirelli na época e acabei entrando na Pirelli em 2016, que aí realmente começa uma nova trajetória que é como consultor, área de vendas e trabalhando nessa região que eu sempre conheci, né? Rondônia, Roraima, Acre, região norte, Pará. aí, né? E hoje eu estou na Continental há 2 anos com uma região um pouco mais extensa, né? Tu falou, né? Região norte e centro-oeste. Um pouquinho ali, Mato Grosso do Sul e Tocantins, né? Pô, que legal. Aí chegou na área de pneus, que é a área que tu tá atualmente, Isso, né? são 7 anos, né? Muito feliz também, muito contente, muito satisfeito de ter construído essa trajetória, né? Show de bola. E Adailson, mesmo com a pandemia, assim, houve um crescimento na venda de pneus, né? No Brasil, o que teria causado isso, a falta de semicondutores, consequente demora na entrega de veículos novos, fez com que o brasileiro procurasse manter melhor o seu carro usado, foi isso? Na verdade, são alguns fatores, né? Isso também tem um impacto, né? Porque se não tem carro novo, o cliente está realmente... Sabe que deu uma travada, né? Reformando. Uhum. Mas, de modo geral, acho que o delivery, a entrega, né, no Brasil, com o modo geral, realmente acelerou esse consumo de pneu, tanto não só na minha área, na Continental, a área de passeio e van, mas a gente viu realmente um crescimento astronômico em pneus de moto, pneus de caminhão. Então, acho que o mercado de delivery veio para ficar, né? O mercado de entrega, né? Tem o Mercado Livre.
Então, esse segmento realmente proporcionou na pandemia, precisava entregar remédio, precisava entregar equipamentos na área de saúde, né, precisava movimentar pessoas, né, ambulância, então tudo isso, né, todo esse conjunto acabou fazendo com que o mercado de pneu, de modo geral... porque assim, tu pensa nesses números assim, parece que é um contraponto, né, porque todo mundo parou, mas o mercado de pneus, ele cresceu, né, aí era essa a dúvida, a questão, como tu falou, delivery, essas coisas. Sim. Que... vamos dizer assim, puxaram esse mercado, né? Porque, na verdade, o Brasil, entre aspas, não parou, né? A gente fala de que realmente o pessoal ficou em casa, mas, assim, a gente vê que muita gente trabalhou, né? Profissionais de saúde. Então, houve realmente esse crescimento e essa necessidade realmente de pneus, né? Nesses segmentos aí de passeio, de moto e de caminhão. Agricultura também, né? É verdade, o agro não parou, né? O agro não parou, né? É um segmento realmente que, na região que eu atendo, a gente realmente consegue ver esse crescimento. O Centro-Oeste, principalmente. O Centro-Oeste, né? Em consumo de pneu, é um consumo significativo, né? Entendi. Assim, o Brasil, ele produz, assim, 40% dos pneus que ele consome, né? E o restante, 60%, ele vem da Ásia. Qual seria o motivo disso? Seria por causa da falta de matéria-prima ou falta de capacidade produtiva? Qual é a explicação? Acho que isso também é um outro conjunto de fatores, né? O Brasil realmente precisa investir melhor em infraestrutura, a gente precisa de indústria. Realmente o pneu nacional ele não consegue atender toda essa demanda. O mercado é muito grande. O mercado, né? Ele é muito grande. E a capacidade produtiva, vamos dizer assim, não consegue atender a demanda, né? E também a nossa própria legislação, né? Então a gente vê que na Ásia tem várias indústrias de pneu, é muito fácil para eles produzirem, as leis lá são diferentes, o imposto é diferente. Então isso acaba fazendo com que eles tenham um ganho de competitividade muito grande, né? A gente vê, existem também produtos na Ásia de pneu A, B e C, D até muitas vezes. Então, dependendo do segmento de pneu na Ásia, você vai pegar uma região onde o pneu é barato, é $10, $7. Entendi. Então, acaba deixando o Brasil... Perde a competitividade aqui, né? Sem competitividade. Eu vi que o Bolsonaro realmente tomou uma iniciativa em relação ao pneu de carga, né? Ele realmente tirou alguns impostos do pneu de carga, que tornou o pneu de carga competitivo, né? Então, isso aí foi importante para o segmento de carga também, que foi um segmento que mais cresceu na pandemia. Já que tu estava falando do mercado, né, fora, né, exterior, a pandemia e a guerra do leste europeu prejudicaram a indústria de pneus no Brasil. E como é que ficou? Apesar de a gente ter essa competitividade, como é que está esse momento? Nós tivemos dois momentos, né? O primeiro momento que mesmo o Covid-19 também atingiu a Ásia, né? Em Sim. todos os sentidos, né? Não tinha container, não tinha navio, não tinha pessoas para trabalhar. Isso valorizou a nossa indústria também. Quem tinha pneu acabou também saindo na frente. E também vivemos o outro momento que a gente viu que quem tinha indústria em alguns lugares onde a pandemia pegou, principalmente ali na guerra com o pessoal da Ucrânia, realmente a gente ficou sem pneus, né? Não só a nossa indústria, mas também as outras indústrias também ficaram. A gente viveu um pouco esse termômetro, né? De container que custava ali 5 mil, 7 mil reais. Triplicou. Teve até falta de container também. Até hoje eu ainda sofro com isso ainda, né? Vem melhorando, já melhorou bastante, a gente escuta que realmente melhorou, mas na minha região específica aqui no Amazonas a gente tem dois agravantes, né? É que realmente o rio seca, agora ele está passando por um momento de seca, então isso prejudica a balsa, prejudica as balsas, esses containers. Mas, de modo geral, a indústria vem se equilibrando. A gente percebe realmente que o produto nacional começou a equilibrar em relação àquela demanda que não tinha lá na época da pandemia. Agora eles voltam aí com realmente com uma quantidade significativa de pneu na nossa região. Né? Então, assim, a demanda e a oferta já estão se equilibrando. Já estão se equilibrando. A gente até volta que agora a gente está vivendo o que era anteriormente, né? Que é uma oferta maior, né? E, é claro, quem ganha sempre é o cliente em relação a isso, mas, de modo geral, a indústria ainda não conseguiu se equilibrar em relação a isso. Tu falou num ponto, né, imagina, transit time. Como é que é a indústria de pneus a respeito do transit time? Como é que, principalmente na nossa região, né? A nossa região é a que mais sofre, né, em todos os sentidos. Todos os clientes que a gente tem, não só os meus, mas de outras marcas, eles precisam ter um estoque muito alto.
porque em média demora aqui 30, 35, 40 dias para chegar um pneu de navio. Então isso faz com que tu tenha pelo menos 3 meses de estoque. Imagina, ter 3 meses de estoque, você tem que ter um capital e um espaço físico muito grande para isso. Então o mercado de pneus também vive um transit time de 30 a 45 dias. Então, assim, realmente a nossa região tem que ter um imobilizado. Tem que saber operar, Tem que saber operar. São empresários antigos, 40, 50 anos no mercado. Tem gente nova no mercado. Mas a gente vê que realmente aqueles que são mais tradicionais aqui, realmente... Eles sabem navegar. Sabem navegar em relação a isso. Isso é verdade, né? E aí, falando do mercado, como é que é o mercado aqui em Manaus em relação a pneus? Né? O que tu pode falar do mercado aqui? Como eu falei para vocês, a minha área é de passeio, né? Então hoje a gente, com as informações que a gente tem aproximadamente aí entre 500 a 600 mil pneus por ano, pneus de passeio. O cliente em média aí troca quase 2 pneus por ano, 1,7, 1,8. É um mercado muito bom, muito assim, um potencial muito grande. A gente tem a única questão de Manaus é que do Amazonas é que a gente só tem Manaus, né? Então a gente não consegue muito, diferente de outra região como o Pará, que a gente até tinha conversado anteriormente. O Pará ele é gigantesco, você consegue chegar em carro em várias regiões, então também é um mercado muito maior que o nosso. A gente só tem em Manaus, tem essa concentração aqui, mas é uma concentração grande, né? Indústria, distrito, pneu quase de caminhão. 3 milhões de pessoas. Né? Então, assim, a gente tem... Mas é muito aqui em Manaus, né? A gente vê que precisa desenvolver muito Presidente Figueiredo, Itacoatiara... Manacapuru, né? São as regiões que a gente ainda consegue ainda fazer alguma coisa, mas concentrado muito na pequeno capital. Em relação à capital. Né? Muito. Na verdade, a gente manda pneu ali pro Pará, né? A gente acaba atendendo um pouco essa demanda ali do Pará. Né? Certo. Tu falou em 1,7, 1,8 hoje. Que a média de troca por ano. Por ano. A gente tem um cálculo em cima desse parque circulante, a gente faz um cálculo e chega nesse número aí. Então, aproximadamente isso aí. Imagina, e a gente aqui com um distrito industrial não diferencia em nada o mercado de Manaus? É porque ele é muito sedimentado, né? Como eu falei, minha área é de passeio, então a gente entende que a parte industrial, os pneus de caminhão, de carreta, né? De Terex, o pneu ali do Passarão. Então, existe uma demanda para esse segmento e existe uma demanda para o meu segmento, né? Então, o distrito realmente tem ônibus, tem os funcionários que pegam rota. A pandemia foi muito ruim para esse segmento específico, enquanto outros segmentos realmente cresceram, mas o pneu urbano, aquele pneu desses ônibus, é realmente muito ônibus parado, porque as fábricas pararam, acabou afetando. Então, agora que voltou, né, volta gradativo também, né? A gente entende que... Mas já está normalizando, né? Já está normalizando. Já está normalizando o mercado. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estamos todas as quartas-feiras com vocês, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, YouTube e o aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS e aproveito para te convidar a baixá-lo após aí terminou o podcast, vai lá na sua lojinha de aplicativo e baixa o aplicativo da Rádio ZLZN para você acompanhar toda a programação. O que tu ia perguntar, Pablo? Tá. Não, ele está falando do pneu Continental, né? Um pneu que é usado pelas melhores fabricantes, né? Do mundo mesmo, né? Assim, o que é uma demonstração de qualidade e confiança. Me diga assim, qual o diferencial do pneu Continental? Eu sou muito orgulhoso de trabalhar na Continental. A Continental é uma empresa de mais de 150 anos, né? E no Brasil a gente está desde 2005 com a fábrica lá na Bahia. Eu posso te dizer que o grande diferencial nosso é tecnologia, né? Pneu é muito difícil tu olhar para ele e conseguir ver diferença, né? Acho que esse é um grande trabalho que quem vende pneu, esse é o maior desafio, na verdade, de quem vende pneu. Mas eu posso te garantir que os nossos pneus hoje tem tecnologia, principalmente para desgaste de pneu, que isso pouca gente gosta de observar, né? A gente tem o TWI, que realmente ele te mostra ali qual é o desgaste. Ele marca, né? Ele marca, tem um limite de 1,6, mas o pneu Continental ele é cheio de tecnologias, não só, além de te mostrar o TWI, né, ele te mostrar também de forma visível os desgastes irregulares pelo alinhamento. Então, assim, a Continental, ela
E nós não somos só uma empresa de pneu, a gente é uma empresa de mobilidade também, né? Tudo que no mundo envolve mobilidade, seja tecnologia para colocar um chip dentro do pneu, para ver a pressão do pneu, seja eu vi o sensor. Então a Continental ela é uma empresa de mobilidade muito mais do que só uma empresa de pneu. Então fico muito feliz da Continental ter essas tecnologias, segurança também, né? A gente entende que o pneu ele é um complemento da segurança junto com o freio, junto com a suspensão do carro. Isso mesmo, é o que transmite, né, a força do motor, né, transforma em movimento e depois, né, na frenagem. Posso dizer que hoje no mercado o custo-benefício em relação à segurança, à performance, a Continental é um dos melhores pneus e a gente é bem contente com o nosso desempenho nessa região que eu atendo aqui, né? E tu falou de um principal ponto, né, dificuldade de vender um pneu, né? Porque visualmente, como a gente falou, visualmente todos são iguais, todos né? são iguais, né? E imagina, uma fábrica de pneus, né? A grande questão hoje é o desenvolvimento de tecnologia, como tu falou, a questão do chip hoje dentro do pneu, né? Então, assim, esse é um diferencial muito ali para o pessoal de carga, o pessoal de van, que essa tecnologia se estende até o pneu de van. O pneu, para essas frotas, ele tem um impacto muito grande no custo, né? Pneu, combustível, então... Economia de combustível. Economia de combustível. Então, quando você começa a controlar essa pressão do pneu, que tem um impacto no desgaste, isso é algo remoto, então a gente vê que em algumas frotas que já tem isso, tem um ganho muito maior, porque você consegue acompanhar a pressão do pneu, calibrar esse pneu e manter a vida útil desse pneu, né? Tu acha que a gente já vai começar, num futuro mais próximo, ver esse tipo de tecnologia nos carros até de passeio? A gente tem isso hoje nos carros de alta performance. A gente vê isso na BMW, na BMW, Audi, BMW, Mercedes. Seria importante, porque nós não estamos falando só do desgaste do pneu, a gente está falando de emissão, segurança, né, também. De emissão também, com o pneu quando ele e de desgaste, né, isso é uma outra coisa legal da gente falar, porque é importante realmente que existam lei e que possam favorecer não só a recapagem do pneu, mas também o desgaste do pneu. É importante que a gente tenha esse compromisso também, né? Não só as legislações municipais quanto estaduais também, elas trabalham. Hoje a gente vê que bateria já é assim, né? Você só compra uma bateria se entregar porque outra. Eu fico pensando principalmente na questão de segurança, né? Você tem um pneu que tá baixo, tá fora da pressão correta, imagina, tem os riscos. Hoje a gente vê a indústria trabalhando um pouco, alguns carros já vêm com... Não são todos, o ideal era que realmente a gente saísse um pouco dessa questão do carro, já nem existe mais o carro popular, mas que a gente pudesse realmente colocar esse item em todos os veículos de série de um modo geral. Por exemplo, a Spin que a gente anda aqui da produtora, ela tem o sensor. Isso é importante. Entendeu? Eu te falo que 100% de uma vida útil do pneu está ligada à pressão do pneu. E pouca gente... 100%, quase 100% da vida útil do pneu está ligada à pressão? Basicamente ali 80%, porque a gente entende também que a falta de você olhar o pneu contra danos... Eu vejo que tem clientes que muitas vezes eles vão trocar um óleo, trocar uma lâmpada e realmente o pessoal não inspeciona o pneu para ver se não encontra um prego, não encontra algum problema no pneu para que possa ajudar o cliente. Essas pedras, esses pequenos furos também eles acabam provocando danos no pneu a longo prazo. E na nossa região, que a gente tem um clima, imagina, um clima que quente, que chove úmido. Muito. A gente, assim, falando de pneu nacional... Todas as marcas, eu posso dizer de modo geral, eles realmente têm um pneu, a gente vamos chamar de tropicalizado, né? Um pneu realmente que foi desenvolvido para as nossas características. Para o Brasil. Não tenho como falar isso do pneu chinês, de modo geral. É claro, calor, nas condições, a gente vê que as estradas são muito ruins, de modo geral, e isso acaba também deixando a vida do pneu sendo precoce, né? Com quebra por impacto, estourar no meio da estrada... Então isso também acaba ocasionando, diminuindo a vida útil do pneu, né? E assim, tem um fato importante. A cada 4 libras de pressão abaixo, ele aumenta quase 25% o consumo de combustível. Numa época de gasolina, né? O preço que está...
Como eu falei, é a tua pergunta, né? O cliente, como é que vende o pneu? Então é importante realmente que você agregue esse valor, que você explique isso para o cliente, que você fale das nossas tecnologias Continental, que o cliente tem o benefício, pneu verde, um pneu já com sílica, um pneu que tem uma resistência ao rolamento, que isso também tem um impacto no consumo. Muitas vezes eu vejo o pessoal que não consegue fazer esse tipo de abordagem com o cliente, né? Imagina, de qualquer forma, o consumidor final ali, para aquele cara que não dá tanta atenção, não é? A gente sabe que tem vários modelos. Mas é importante se atentar porque assim, o mercado está mudando e a gente falou sobre aluguel de veículos, né? A gente conversar. Então, muitas frotas de carros vão sair um pouco do cliente particular e vai acabar estando dentro de uma grande frota, de uma Localiza, de uma Movida. Então, esses clientes, mais do que nunca, vão precisar realmente avaliar isso na ponta da caneta, né? Então, é importante ter um pneu lá que realmente dê uma quilometragem para ele, para que ele também, nesse processo de alugar carro que dure bastante, economize o combustível, não faça barulho. Até isso avaliar, né? Então, é importante também até que as empresas se preparem para isso. Hoje a gente vê que os clientes que estão indo dentro das lojas, não só a nossa, mas os outros, ainda são cliente particular. Existe um grupo de frotas, né, que são tratados por algumas lojas, mas a tendência desse grupo é cada vez mais crescer. A gente vê aí as empresas investindo em aluguel, em compra compartilhado, né? Isso vai acontecer muito aí no futuro, né? A gente vai ter um outro perfil de cliente dentro das lojas. Entendi. Show de bola. Vai perguntar aí, pode perguntar. Na realidade, assim, até Pablo colocou, né, 4 libras. 4 libras. Apenas né? 4 libras de 4 diferença. libras aí, falando também dessa questão do compartilhado, né? Imagina ter que dar atenção até mesmo mais um detalhe. Sim. Você tem uma frota de 300 carros que você tem que cuidar disso aí, ter esse tipo de preocupação com essa frota para que ela realmente mantenha o pneu do carro por um bom tempo. E é uma medida simples, de baixo custo. Sim. Posso dizer que dá um impacto muito grande. E o chip resolve, né? O sensor. É uma pena que, por exemplo, falando um pouco de Manaus, a gente vê que a maioria dos postos de combustível tira, né, o calibrador. Isso é muito ruim, acaba deixando o cliente sem uma opção. E muitas vezes o cliente ele ainda tem um certo paradigma de ir na loja para só calibrar, né? Existe isso, eu vejo. Isso é verdade. As lojas da Continental tem isso, as outras lojas têm, mas causa um pouco um desconforto. O cliente acha que ali que ele vai demorar, ele quer parar no posto ainda. Mas se você for fazer um trabalho na cidade de Manaus ou até na estrada, né? Já que a gente tem a Manoel Urbano e for olhar ali, procurar a calibradora, você vai ver que não tem isso. Não tem mesmo. Isso aí é terrível, né? Outro dia eu procurei, não tem. Aqui, próximo aqui da rádio, todos os postos tinham. Agora só um posto tem. É importante realmente que quem pega a estrada, quem vai para Boa Vista, quem vai para Manacapuru, quem vai para esses balneários, realmente compre aparelhos que possam realmente encher o pneu do carro quando ele esvaziar ou ter algum tipo de problema. Eu vejo que não só o amazonense, mas o brasileiro não se preocupa muito com isso, né? Mas é importante sempre ter esses equipamentos dentro do carro. Para quem anda muito dentro da cidade, você pode dar aquele selante, né, com isso, é compressor, né? É importante que você invista. Quem gosta realmente de fazer camping, quem gosta aí de pegar a estrada, é importante ter esse equipamento, né? Entendi. E aí, falando dos pneus, quais são os principais modelos, no caso de passeio, que é a tua área, os principais modelos da marca? A gente tem o Conti Power Contact, tem toda a linha aí de Cross Contact. A gente tem, até eu coloquei o boné aí da General, porque a General também é uma marca nossa aí com os Grabber, né, que são nossos pneus aí para caminhonete. E até eu coloquei aqui porque a gente tem um lançamento novo, né? A Fiat está com um lançamento novo aí no carro dela. O Fastback, né? E nós somos equipamento original lá com um pneu novo, né? O Premium Contact 6. A gente está lá com a medida 215/45/18. É 18? Eu pensei que era 17 aquele lá. Então a Continental ela vem aí participando do equipamento original, que isso é muito importante. Pouca gente sabe, né? Eu vejo, se eu não me engano, no Onix também é Continental, né? A gente tem participação na Fiat, na GM, mas às vezes a pessoa até me pergunta assim, mas por que não pega qualquer outro pneu e bota num carro novo? Isso passa por projeto, né? Demora uns 5 anos para que você possa estar dentro de uma marca. Né? Tem a questão do controle de qualidade da própria marca, né? A questão do acerto.
aí eles acertam para aquele pneu, isso tudo é levado em conta. Então, né? assim, às vezes, pô, mas por que vocês não estão lá naquela montadora? Demora tempo, são projetos, né? É claro que quando a gente desenvolve nossos pneus, a gente olha o mercado como Em geral, todo, né? né? É um pneu que realmente pode atender outras necessidades, né? É importante ter isso, né? Muito importante mesmo. Falando essa questão aí de pós-venda, né? Eu vi aqui que a Continental ela tem um alto índice de solução e um alto índice de consumidores que voltariam a fazer um negócio, né? No caso, no site... Qual era? Como é o nome? Me esqueci. Reclame Aqui. Reclame Aqui, é verdade. O que você atribui? Por que isso? Por isso que eu sou orgulhoso de trabalhar na Continental, né? Somos uma empresa bem transparente, bem voltada ao cliente, nós temos um compromisso com o cliente muito grande, temos um engajamento muito grande em mídias sociais, sempre damos atenção a todas as reclamações, sempre damos um suporte. As nossas lojas também são preparadas para dar esse atendimento, a gente tem as lojas com os avaliadores de pneu, hoje a avaliação de pneu é totalmente online, não tem mais aquela coisa muito presencial, que acabava demorando bastante. Então a Continental tem um compromisso muito grande com o cliente, com a satisfação do cliente, com o nosso produto realmente junto com o cliente, né? Consequência do pós-venda, então. Sim, isso aí é tudo, né? A gente estava comentando, vou tocar nesse assunto, sobre a matéria que eu li lá do presidente da Pizza Hut no Brasil, falando que o cliente, ele quer transparência, né? Então acho que a gente tem essa transparência com o cliente, a gente sabe que pelo Código de Defesa do Consumidor são 30 dias, mas é claro, a gente é um prazo do Código de Defesa do Consumidor, a gente tenta resolver o mais rápido possível e os números mostram que a gente tem conseguido fazer isso, né? Isso eu vi lá, 100%, né, das perguntas, né, das dúvidas vocês respondem, né? Isso é importante responder. E o mercado de pneus ele está bem digital também, não é? Precisa estar mais, né? A gente até conversou também anteriormente desse paradigma ainda que quem não está no mundo digital está fora. Sim. Então a gente ainda vê algumas empresas resistindo a trabalhar com leads, a trabalhar no Instagram, Facebook, talvez porque o mundo digital é um outro mercado. Então a gente constrói a loja, tem toda uma estrutura física e daqui a pouco a gente vai trabalhar no universo que muitas vezes o proprietário ele não tem esse conhecimento, se sente inseguro, né? Acho que vocês, quando fazem a visita de vocês também, até nas ações de marketing de vocês, percebem que às vezes ele não acredita naquilo, né? Mas não é bem assim, né? Isso aí não veio para ficar e a gente realmente precisa investir mais em treinamento, mais em e-commerce, B2B. Sim, investimento em mídia até mesmo digital. E é interessante que o mercado digital cresceu. O mercado de pneus cresceu muito também dentro do digital, né? Sim. E como consumidor ele passou a buscar pneus na internet, Google. É importante. Porque eu era esperado o cara, irmão, vou ali na loja. Independente, o que o cliente precisa entender, né, os proprietários, os donos de loja, é que o cliente, mesmo que ele vá no mundo digital, ele vai trocar o pneu dentro da loja. Ele tem que ir lá, físico, né? Ele tem que ir lá. Então, assim, existe um pouco essa resistência porque a gente quer gerar fluxo para dentro da loja, né? Sim. Então, muitas vezes você não finaliza a compra na internet, você finaliza dentro da loja. Até o Google também, eu participei de uma apresentação, ele fala muito isso, né? Das avaliações que ele vê, existe um percentual ainda muito grande de clientes, mesmo que ele vá na internet, pesquise a medida, pesquise o pneu, o preço, ele acaba indo na loja, porque ele sente mais confiança indo na loja. No consultor técnico, né? Sim, ele quer falar com alguém. E também Manaus tem uma característica diferente, porque o pneu ele é mais barato aqui do que qualquer lugar do Brasil. Então, por mais que ele consulte na internet, ele consulta mais para ter um conhecimento, mas ele acaba vindo na loja porque o preço é muito diferente. Né? Tem incentivo. Tem incentivo fiscal, acaba deixando essa competitividade muito para o nosso lado. Mas seria importante realmente que as empresas aqui em Manaus investissem em ferramentas, pelo menos para o cliente saber, principalmente o público que não conhece, né? Tem um carro, mas não sabe qual é a medida que está lá. Uhum. Ele sabe que ele tem um Onix, ele sabe que ele tem uma HB20, mas ele não sabe qual é o pneu que está lá. Então, é importante também que a mídia seja mais dirigida para o que ele tem do que o pneu. Porque muitas vezes o cliente ele não sabe, 205/50/16, ele não sabe o que está no carro dele. Então a gente ainda vê mídias muito direcionadas para medida, mas o público ele conhece o carro. Então eu tenho um Renegade. Então eu imagino que aquela loja que vende pneu tenha um pneu do Renegade. Se ele vê a medida do Renegade lá, tem o pneu X, ele não vai associar isso. Né? E ainda é
o cara sabe, muitos ainda não sabem ali as medidas, como é que é a numeração. Sim. Ele só conhece, rapaz, é um pneu para o carro X. Isso é um carro, é um pneu, quero um pneu para minha. O aro é 15. Sim. Ele só chega lá, né? Sim. Como se fosse tudo igual, né? Tu tem como explicar aí um pouquinho a questão dos números, aqueles números? Na verdade, assim, ele sempre começa com largura e altura, né? Isso. Então, o 205, ele é a largura do pneu, né? Que são 205 O primeiro milímetros. número lá, né? Isso, o primeiro número é esse. O segundo número, que é 50, o pessoal confunde, que também é a medida, mas não é, o percentual em relação à largura. Então, a diferença, né? Da largura isso. E da altura, né? Então, se ele é um 205/50, quer dizer que 50% de 205 é a altura dele. Então, você tem que calcular isso. 125 milímetros de altura. E o R é que ele é um pneu radial, né? Que é um pneu que antigamente os pneus tinham câmera. E hoje os pneus ele vem com a câmera já dentro, que é o line, né? Ele já vem revestido com isso. E o 15 é a medida. E que é o tamanho da polegada do aro. Imagina, tu falou aí de câmera, né? Eu acho que foi uma das... Nos últimos anos foi um dos principais mudanças no pneu, né? Teve outras que o consumidor final desconhece, que a câmera, imagina, qualquer pneu tinha câmera, né? A gente falou de segurança, né? Com o pneu, para a gente poder realmente dar mais segurança nas manobras, nas curvas, a gente teve que melhorar a estrutura do pneu, né? Colocar os pneus para serem uns pneus mais radiais, o pneu com uma estrutura maior. Sim. A câmera tinha um impacto nisso, né? Então a gente, essa mudança de tecnologia de criar o line e colocar já essa câmera dentro do pneu e de melhorar a estrutura do pneu para que ele ficasse mais resistente quando ele fizesse as curvas. Porque ele sofre a deformação, né, na curva. Né? Então os pneus radiais são pneus mais modernos, né? Pneu com uma segurança maior, né? Certo. Aproveitando, Daílson, imagina, não tem como a gente não falar desse mercado também que a gente acaba vendo, né? Que é a reutilização e a reciclagem de pneus. E não deixa de ser um risco também, né, para o consumidor que desconhece. Sim, é até legal porque a gente tem um pneu feito de garrafa PET, né, em Portugal, né, a Continental, né, acabou desenvolvendo. É importante realmente que o consumidor, quando a gente passa aqui nos nossos escarapés da chuva, a gente não tem como não ver um pneu lá, né? Então é importante que o cliente, eu sei que o cliente muitas vezes ele gosta de levar a carcaça, vender, mas é importante que todos nós se preocupemos com esse descarte de pneu, né? De um modo geral, né? Então, voltando lá no início, quando eu falei de realmente políticas públicas que possam realmente fazer com que esse descarte aconteça dentro das lojas. A gente falou já um pouco de caminhão, né? Existem as recapagens desses pneus. Sim. A gente vê que o pneu importado ele é muito próximo de um pneu de recapagem, mas é importante que a gente crie política pública para que realmente as recapadoras elas tenham um papel fundamental nessa reciclagem do pneu. Não é só a diferença de preço de um pneu recapado por um pneu importado ou por um pneu novo, mas é aquele pneu que a gente não colocou ele no lixão, né? Então a gente está colocando esse pneu de novo para rodar por um tempo e está, né, causando menos impacto. Então eu conversei, né, até recentemente com um amigo, né, que a gente trabalhou junto por um tempo sobre isso, né, falando dessas diferenças de preço, mas mais importante ainda que a gente entenda que é importante das recapadoras aqui em Manaus para que realmente possam dar uma vida longa a esses pneus, mas claro, com incentivo para que essa diferença do pneu importado não acaba... Para o consumidor, que ele vai sentir, quando ele sente no bolso, aí ele já começa, né? É que a diferença ela é muito próxima, né? Hoje o pneu importado na parte de carga e uma recapagem está próximo. Então muitas vezes, e não é só um cliente final, é uma empresa. A empresa quer diminuir custo. Então quando essa diferença está muito próxima, muitas vezes ele prefere comprar um pneu novo. Mas a gente precisa de política pública realmente para que incentive a reciclar. A reutilizar, né? Isso está na mão. Aí eu vi que o nosso prefeito aí, o Davi Almeida, acabou fazendo uma campanha para dar pneu aí para o pessoal do Uber, né, taxista, mas não só comprar pneu, a gente também tem que se preocupar, né, com a manutenção, com a vida útil, com o descarte do pneu. É importante que ele também tenha um pouco esse olhar para a cidade de Manaus. Né? Principalmente com o descarte, né? Sim. Ainda mais na nossa cidade. Principalmente com o descarte. Que sofre. Sofre com isso ainda. E aí, cadê? Falou de descarte, tá. Fala aí, vê. Não, fica... tu falou de descarte, né? Imagina, a gente já entrando nessa linha, falando sobre até mesmo esse mercado que
manutenção, né, descarte. Eu queria que tu aproveitasse, Marginal, que ultimamente eu tenho visto, né, pneus esfarelando, né, que entrou no mercado também vários chineses, né. Tem como não falar dos pneus chineses aí, eu acho que um pouquinho antes da pandemia a gente viu no mercado paralelo, em borracharias pequenas, esses tipos de pneus que muitas das vezes não eram homologados pelo Inmetro, né? Eu costumo dizer que pneu nunca é consequência, né? Normalmente pneu ele é causa, né? Alguma coisa fez com que ele tivesse ou ele se destruísse, né? Te fala de esfarelar, né? Mas muitas vezes ele, por falta de pressão, né, quando o pneu ele não tem ou uma pressão muito grande ou falta de pressão, ele acaba, a gente olha aí na estrada, ele acaba explodindo, saindo. Então, há esse comprometimento aí, não é só ser um pneu nacional, um pneu importado. Eu não tenho muito como falar de um pneu importado porque a gente não trabalha, né, com ele. Na China, você compra borracha, né, você compra o peso do pneu. Então, você chega lá, pede um pneu por um peso X, ele mede, ele pesa o pneu e te vende, né? Então, é um pouco diferente no Brasil, como eu te falei, que existe todo um desenvolvimento, mas de modo geral, um pneu que se destrói, que o cliente está andando na estrada, ele estoura, já peguei isso também em alguns casos, ele é muito ligado à pressão. Às vezes o cliente ele vai trocar um pneu, não troca o bico, que é uma coisa de R$10 hoje, ele acha que não ele vai quer economizar, ele né? quer economizar, mas aquele bico que ele deixou lá acaba causando muitas vezes esse dano. Por isso que eu digo que o pneu muitas vezes ele é causa, ele não é consequência, né? Então assim, alguma coisa acabou ocasionando esse esfarelamento ou picotamento, muitas vezes, que a gente pegou. Está muito ligado também eu vejo aí os pneus de SUV, né, sendo aplicado em lugares que não são corretos. A gente tem um pneu próprio para andar no asfalto, como eu falei, abriu um anel urbano aí. Então o pessoal acaba indo para a estrada, indo para cima. Então misto, né? Pneu misto. E não está com pneu misto, acaba indo com um pneu de liso e ele acaba passando nas pedras, picotando e ele acaba voltando dizendo, esse pneu não presta. Mas não é aplicação. Basicamente, aplicação errada. 90% de danos em pneu, ou picotamento, ou se destruir, é causado pelo próprio cliente ou por um agente externo, né? Show de bola. Adailson, tu também se especializou em treinamento, não é? A gente já vai falar do teu livro, mas vamos falar de treinamento. Tu se especializou em treinamento e relacionado a pós-venda, não é isso? Isso. Na verdade, assim, desse trabalho todo que eu comecei lá atrás, né, lá na Renault, de 99, né? Acabou fazendo com que a gente, né, realmente aprendesse mais, estivesse ali dando um suporte para alguns gerentes, conhecendo o processo, conhecendo como funcionava, agendamento, ordem de serviço, ferramental, a parte de atendimento ao cliente. Então, eu acabei, durante uma parte também da minha trajetória, até quando eu estava lá em Porto Velho, acabei criando um e-learning, né, para tentar formar consultores de serviço. Na época era gratuito, né, até porque eu não queria que isso atrapalhasse meu desempenho na empresa. Então, era algo que eu criei na internet e deixei gratuito para que pessoas pudessem aprender um pouco sobre essa área de pós-venda, sobre agendamento. Se ele realmente fizesse uma prova e acertasse 80%, eu dava uma certificação. Fiz um trabalho no Senai até em Porto Velho, né? Peguei uns meninos que eram mecânicos, porque as pessoas às vezes confundem, acho que só porque você está no Senai estudando mecânico ou elétrico, você vai seguir carreira. E muitas vezes não é isso, né? Às vezes você quer ir para uma área comercial com conhecimento de mecânica, né? Você quer ir para uma recepção, você quer ir para um balcão de peças, você quer ir para uma outra área, né? Eu acho até... A gente vê diferenciais, né? Eu conheço pessoas que são, assim, tem um diferencial até numa área comercial, que elas vieram lá de baixo, aprenderam, conheceram o produto. Sim. Porque, como a gente falou, o cliente ele quer falar com alguém que entenda, né? Não que um vendedor, nem que um vendedor, não que um consultor ou um vendedor não conheça. Sim. Mas quando você pega alguém que realmente se interessa pela área técnica e consegue falar da maneira mais simples para um cliente, ele tem um desempenho melhor. Então, quando eu crio o treinamento, é muito para pegar essa turma que realmente quer conhecer o processo, que quer aprender a falar a linguagem do cliente, porque o nosso maior desafio, como eu falei, é ter transparência e falar a linguagem do cliente. Então, não adianta a gente chegar para o cliente e dizer, olha, o seu amortecedor ele está com vazamento O cliente ele não entende isso. Então, ele quer o problema dele resolvido então, a gente também. precisa de pessoas que realmente consigam falar uma linguagem mais simples para ele, né? Então, eu acabei criando esse treinamento, dei continuidade, depois acabei parando. Assim, recebo convites para que a gente realmente
monte uma escola de pós-venda aqui em Manaus, que eu acho que deveria ter, né? Sim. Então, esse também é um sonho que eu tenho, realmente, é pegar essa minha experiência e ir para um centro de treinamento. Experiência de 23 anos, né? De trabalhar com a comunidade, porque a gente só muda, já que a gente estava comentando de concessionária, a gente só muda isso quando a gente leva esse treinamento para a comunidade e a comunidade aprende, vê se realmente quer seguir carreira, e quando uma concessionária ou uma loja de pneu ou um centro automotivo se interessar, já pega um profissional que realmente entenda, sabe o que é um alinhamento, um balanceamento, montar um pneu, trocar um óleo. Eu vejo que isso ainda é muito deficiente em Manaus. Não era para ser assim, né? Eu vejo a gente muito voltado para a indústria. Formar o mercado. Isso, né? A gente esqueceu, a gente fala muito do distrito de modo geral, mas faltou a gente realmente entender que tem uma parte do distrito que está dentro do comércio, seja com treinamento na área de ar-condicionado, treinamento na área de moto, ou na área... Então falta a gente pegar essa expertise, né? Eu vejo que a Honda faz um pouco esse trabalho, né? Escuto algumas coisas de outras marcas de ar-condicionado, mas eu acho que falta o próprio Senai ou um centro de treinamento particular que possa pegar esse conhecimento e realmente servir a comunidade, né? Tem muita gente aí que gostaria de formar o mercado, né? Tem essa necessidade e tem espaço, né? Tem, a gente tem tudo, aqui, o distrito aí com conhecimento, com manuais, a gente tem isso aqui. O que falta realmente é que a gente coloque empreendedores, né, nessa área, para que a gente possa tá tendo vivendo esse novo momento na área de formação técnica, né? Então, essa tua experiência no treinamento, ela, vamos dizer assim, tu condensou no livro que tu escreveu? Na verdade, não existia literatura, assim, de pós-venda de modo geral, né? Então, assim, a minha ideia foi primeiro fazer um livro bem simples, né? Falando um pouco de agendamento, meio ambiente, Código de Defesa do Consumidor, para que pelo menos existisse uma literatura de alguém poder, o que é isso? Então, na verdade, tu viu que havia esse vácuo aí e falou, cara, para eu poder fazer esse treinamento, fazer isso, eu preciso ter, como tu falou, não existia literatura. Gestão de pós-venda automotivo. O desafio de satisfazer e fidelizar clientes. Até porque isso é um processo, né? A gente fala aí do Distrito Industrial, né? Eu comecei minha carreira no Distrito, aprendi ISO 9000, 5S, isso me ajudou muito. Processo. Muito quando eu fui para o segmento automotivo, e dentro do segmento automotivo também muito procedimento, eu acredito muito nisso, né? Acho que procedimento e processo, ele te dá um norte para onde tu vai realmente trabalhar. Eu levo isso para o treinamento. Acho importante que todos aprendam realmente atender bem o cliente, saber que o Código de Defesa do Consumidor, saber que a ordem de serviço ela é o único documento que existe entre você e o cliente. Eu vejo alguns atendimentos onde o pessoal não assina a ordem de serviço, não pega o orçamento do cliente. Depois, quando aparecem conflitos, é justamente por falta disso, né? Mas ele falou, ele me disse, eu falei, mas não existe nada ali. Comprovação documental, né? Isso é básico, né? Acho que eu vejo pessoas sem histórico, ou quando tem um histórico de uma ordem de serviço, joga, rasga, esquece, mas tem validade por um bom tempo, né? Pelo menos acho que uns 5 a 10 anos aí, e ninguém acha mais nada e acaba indo por um PROCON, acaba indo por uma justiça, por uma coisa que muitas vezes o cliente até não tem razão, ou tem razão, mas e o cliente no final, quando vai para a justiça, normalmente tem a razão, e a empresa que muitas vezes é idônea, realmente fez um trabalho, mas não tem um comprovante ali para mostrar isso. Que fez o trabalho, né? Certo, né? Então, acho que a ideia realmente do treinamento é ensinar isso, que eu acho que é o básico, né? Depois, como eu te falei, se ele vai trabalhar numa Toyota, numa Honda, numa Hyundai, ele já vai com conhecimento. O problema é que... se ele vai até para o mercado paralelo, né? Ele vai... Imagina isso. A gente vê que a gente forma ele dentro da empresa. E dentro da empresa o custo é maior, o tempo é maior, então a taxa de turnover, a rotatividade, né, ela é muito grande. Por quê? Porque a gente está experimentando esse conhecimento dentro da empresa, que o correto era estar dentro de uma sala de aula, num curso técnico, né? Ele já chegar com esse conhecimento. Até para ele experimentar, né? Dizer assim, como eu falei, né? No Senai, você está ali sendo mecânico, mas, cara, eu não quero ser mecânico, eu queria ser um chefe de peças, por exemplo, né? Mas como é que a gente vai formar um chefe de peça? Qual a escola que tem para falar sobre locação de materiais, inventário, peça, grupo de... Onde que ele vai aprender isso? Não tem isso, está muito restrito à indústria ainda, né? Isso, somente dentro de uma concessionária que ele ainda pode... Que ele ainda pode, e o correto é realmente a gente discernir conhecimento, formar comunidade. Tem muita mão de obra em Manaus, né? Então, acho que tem uma oportunidade muito grande da gente, não só na área de automotiva, né? Como eu falei, né? Ar-condicionado,
televisão, o comércio em geral, né? Comércio, o setor de serviços também, moto, né? então, que a gente falou de moto é um mercado gigantesco em Manaus, né? Sim, demais. Já que a gente vê um centro de treinamento, seria talvez a Honda. E tem um mercado paralelo imenso, motos e... moto. Sim. Moto principalmente. E a maioria é conhecimento empírico, né? Alguém que foi lá, aprendeu, ensinou, pega aqui, vai. Ele não tem um conhecimento técnico então, mesmo, ele não né? tem um conhecimento Total. técnico, né? E isso faz eu posso te falar que das regiões que eu ando, Manaus ela é muito atrasada em relação a isso, né? A gente vê aí a própria Escola do Mecânico, que é uma franquia de escolas, né, de centro de treinamento. A gente vê outras empresas que abrem para dar treinamento em outra região. O próprio Senai, em outras regiões fora de Manaus, eu até acho bem mais desenvolvido do que Manaus nesse segmento automotivo, não para formar ele para mecânico elétrica, mas para ensinar 5S, para ensinar o que é uma ordem de serviço, ensinar a gestão de um todo, porque é isso que ele vai enfrentar na vida real, né? O choque dele quando ele for trabalhar é esse, né? E muitas das vezes a maior dificuldade é essa, da parte da gestão. É, isso aí. Ele é até bom, conhece, sabe trocar, é um bom técnico, mas quando ele vai falar com o cliente, ele não tem medo, né, é tímido. Quando ele vai trabalhar com uma equipe, ele não consegue trabalhar com uma equipe, porque lá na formação dele não se ensinou a trabalhar em equipe, a cuidar do seu posto de trabalho. Eles se preocuparam com a parte técnica e esqueceram a realidade, né, do mercado. Que esse é o segredo da educação, né? A gente tem que juntar o empírico com o conhecimento realmente prático, né? Show de bola. Adailson, obrigado por aceitar nosso convite, vir até aqui, né, para esse bate-papo muito rápido, imagina, 1 horinha aí a gente já passou. Quero te agradecer, quero te dizer para te fazer tuas considerações finais, deixar tua mensagem. Sei que tinha muita coisa aí pra gente falar. Eu sempre, assim, até comentei contigo, né, eu sempre quis me dedicar mais a esse segmento, contribuir, né? Sim. Sou amazonense, gosto daqui. Já morei em Porto Velho, já morei em Belém, já trabalhei em outras regiões. Acho que isso aí é muito legal, trazer essa experiência de alguém que é daqui da terra, de multiplicar isso. Agradeço o espaço de vocês, acho que é super importante ter esse tipo de trabalho, onde a gente acaba falando para um público um pouco maior. Fico feliz mais uma vez, contem comigo sempre, né? Eu queria ver a gente até fazer eventos ano que vem, né? Trazer algum evento junto aqui para Manaus e a gente colocar o pessoal realmente para viver isso, né? Quem gosta, né? Já que tu gosta aí desse segmento automotivo, é muito legal você ver um salão do automóvel, você vê um salão de peças, você vê um workshop de formação, de equipamento, né? Tem muita tecnologia, até no segmento de pneu que a gente não conhece aqui em Manaus, equipamentos, né, para centro automotivo, né? Então, acho que falta isso e contem comigo sempre. Tem muita coisa para ser desenvolvida nesse mercado. Tem muita coisa, contem comigo. Tem muito potencial, Manaus. E agradeço e trouxe essas lembranças aí para vocês. Não era só marketing não, mas é para deixar aí para vocês. Obrigado. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores. Na Toyolex você encontra Yaris com câmbio automático a partir de 89.990 e Hilux Diesel a partir de 229.990 à vista. Aproveite, bônus e acessórios de emplacamentos inclusos. Conta ainda com 5 anos de garantia para qualquer modelo Toyota. Liga no 3621-4006 e conquiste o carro dos seus sonhos, Toyota e Toyolex. E o trem para você vá conhecer o Esquenta Black Week da Toyolex Manaus de 17 a 22 de outubro. Você tem 20% de desconto na taxa administrativa e 2% de cashback no seu consórcio Toyota. Para maiores informações, procure a Toyolex Manaus lá na Constantino Neri, que você vai ficar sabendo de tudo sobre a Black Week. E para você que está pensando em comprar um carro seminovo, a Aguiar Veículos, ali na Maceió, esquina com a Rua Teresina, todos os veículos, tem hatch, tem SUV, tem sedã, picape, é muito fácil encontrar a Aguiar. Ou manda um WhatsApp no 994548748 e tem um recado para você. Finalmente chegaram a Manaus as melhores motos elétricas do mundo. As motos de alta performance da Harley e as ideais para a mobilidade urbana da Iadeia. Todas 100% elétrico. Faça uma simulação, meu amigo. Agora mesmo, seu financiamento pelo telefone 3199-9007. Você pode encontrar uma Manaus Motos na Rua Major Gabriel,
quase chegando ali na Leonardo Malché do lado esquerdo, ou lá no Rodway, no Porto de Manaus. As melhores motos elétricas do mundo você já pode encontrar lá na Manaus Motos. E agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Siga nossos perfis nas redes sociais, ative as notificações para ficar por dentro, com transmissão e operação de áudio de Anderson Silva, Ayrton Martins, produção e edição do site QG do Automóvel. Obrigado pela sua companhia, eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser, aqui na rádio, que é a cara do povo. Valeu! Valeu! Ei, motociclista, está cansado de gastar com gasolina? Não quer mais viver fazendo manutenção? Quer contribuir para um mundo melhor? Então você precisa conhecer a eletromobilidade. Venha para Manaus Motors e confira de perto as motos 100% elétricas da Horin e Iadea, aqui na Rua Major Gabriel, número 1000, Praça 14. ZLZN, a rádio